Tranquilo. Muito bem, amigos do canal, estamos aqui novamente com o grande amigo Reginaldo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia do Six Sigma e falar um pouquinho sobre as ferramentas, né, e como funcionam os belts. E aí eu já vou deixar a palavra para ele, e quem tiver oportunidade, entra no vídeo também que ele já deixou com a gente, falando de Six Sigma. É com você, Reginaldo. Bom dia, André. Agora, nesse momento, é bom dia. Para você que vai assistir, pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito obrigado pela audiência aí do canal do André. André, primeiramente, muito obrigado de novo. Primeira vez que você me convidou, me senti honrado, né, ser convidado para a casa de alguém. E agora que você me chamou para um segundo vídeo, me senti prestigiado. Fiquei muito feliz com isso. Pode sempre contar comigo. Bom, mas como o tempo urge, conforme o André falou, eu fui convidado para falar sobre uma parte específica do Seis Sigma, que é a estrutura dos belts. Muitas pessoas perguntam, mas o que eu devo estudar? White Belt, Green Belt, Yellow Belt, Black Belt? Então, nós vamos falar disso para você tomar uma decisão. Lembrando que qualquer estudo que você faça vai ser útil na tua vida. Conhecimento não se perde, não se é roubado, enfim, você vai agregar qualquer coisa que você estudar. Então, muito bem, vamos falar aí da estrutura dos belts no Seis Sigma. Eu vou apresentar a vocês aqui sobre o PowerPoint da minha consultoria, Sótinas Consult. Sótinas é o meu sobrenome, né, Reginaldo Santos. E hoje, dia 17 de fevereiro de 2024. Antes de mais nada, eu gosto muito dessa frase, ela é atribuída a vários pensadores aí na internet, mas eu ouvi em 1993, no meu curso de administração de empresas, na Universidade de Taubaté, o professor de economia, o professor Elias, que eu lembro dele até hoje, esta frase: a teoria é a visão da prática, logo a prática sem a teoria é cega. Não que eu seja contra você chegar no chão de fábrica, por exemplo, nós somos de indústria, a maior parte da minha fala é sobre produção, mas se aplica a qualquer processo. E já começa a ensinar a pessoa ali no Gemba. Mas eu recomendo sempre levar numa sala de aula, uma sala de reuniões, e explicar, nem que seja alguns minutos, previamente, para que vai servir o que a pessoa vai fazer para te auxiliar. A teoria é a visão da prática, ou seja, estude. Logo, a prática sem a teoria é cega. Fica aí o pensamento para todos nós. Qual que é o nível de hierárquico? Hierarquia existe desde que o homem é homem, desde a idade das pedras, muito provavelmente. Temos hierarquia militar, hierarquia política, hierarquia dentro de casa, hierarquia moral, inclusive, aquele funcionário mais velho, que é sempre ouvido por todos da empresa. E no Seis Sigma, ela é semelhante ao Karatê, que é o uso do nome de faixas. Ou seja, você quer saber sobre o Seis Sigma, tem que passar por vários treinamentos, ou pelo menos pelos steps treinamentos. Eu treinei Karatê durante alguma época da minha vida, e realmente você aprende do básico, a levantar o braço, levantar a perna, até chegar num nível master. Não só Karatê, como qualquer outra coisa que demande disciplina. Eu quero falar para você também, que está aí nos assistindo, que a Sótinas tem um treinamento básico em Lean Manufacturing. Provavelmente, quem está ouvindo esse vídeo aqui já são pessoas, no mínimo, plenos, seniors, mas fica a dica caso você precise de um material para treinar o seu pessoal. Então, não é só Seis Sigma, até porque fala-se muito em Lean Six Sigma, ou seja, a junção do Lean Manufacturing, correto? Redução de desperdícios, mais o Seis Sigma, redução de variabilidade. Então, as boas práticas, elas acabam se encaixando como uma engrenagem, conforme eu até coloquei aqui, tem um livro físico também desse treinamento, está aqui a engrenagem que mostra bem isso, certo? E para você que quer aprender um pouquinho sobre Lean Manufacturing, fica o convite aí para visitar a minha página no Hotmart, onde você vai encontrar disponível esse material e-book. E uma novidade, para você que está assistindo o vídeo e colocar lá no LinkedIn do André, eu quero o e-book ou qualquer coisa que seja, eu quero saber sobre o Lean Manufacturing e colocar o seu e-mail, os 10 primeiros eu vou enviar em cortesia esse treinamento. Você fez o treinamento, solicita uma prova, para eu ver se você realmente aprendeu a teoria, e eu vou emitir um certificado equivalente a 16 horas de treinamento para você. E para o 11º em diante, quiser entrar no Hotmart, já está aí um cupom de desconto de 50%.
Eu sou suspeito para recomendar, mas tem várias pessoas que adquiriram e gostaram e elogiaram e perguntam quando é que vai ter algum complemento. Mas no momento tem esse aí, fica o convite. Pois muito bem, vamos ao assunto do dia, que é a estrutura dos belts. Como é que funciona? É a pergunta que nós fazemos desde que nascemos. Como é que funciona aqui em casa? Para eu ganhar uma madeira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chorar. E aí já começa desde cedo e acompanha a nossa vida toda, inclusive a profissional. Meus caros, a estrutura básica é esta aqui. Você tem o champion, que é a pessoa que vai identificar os projetos, identificar os recursos e te ajudar na superação das dificuldades. Nenhum projeto é fácil. Se fosse fácil, não seria um projeto. E todo projeto demanda investimento. Acredite. Em seguida, MBB é o Master Black Belt, eu coloquei para ficar uma coisa assim harmônica, né? Então, MBB é o Master Black Belt. Qual que é o papel dele? Orientar Black Belt, Green Belt e auxiliar o desenvolvimento das estratégias do projeto. E ele é como se fosse um consultor, um sensei. Para quem praticou artes marciais, entende que essa palavra sensei basicamente é aquele que sabe mais ou que tem um conhecimento amplo para orientar as demais pessoas. Você vai numa academia de artes marciais, você chama o seu professor de sensei, pelo menos para os alunos. E aí temos o Black Belt. O Black Belt, ele já vai mais para a parte de execução. Tem toda a parte administrativa? Sim, com certeza, em tudo tem a parte administrativa. E ele coordena os projetos de mais alta complexidade, tomar decisões, e ele é o coach dos Green Belts. Vejam que tem uma hierarquia aí. Master Black Belt orienta, Black Belt e Green Belt, e o Black Belt, qual que é essa orientação do coach na minha experiência, que eu já sou Black Belt há 16 anos? É ir lá no Gemba, mostrar a ferramenta, como funciona. O Master, normalmente, nós vamos ver, ele não tem tanto tempo assim de ir no Gemba. O Black Belt já faz essa prática, lembra-se? A visão até a teoria. Ensinou a teoria, daí você vai para a prática. Só ficar na teoria também não vai levar muito longe, não. E aí vem o Green Belt, que é o que eu particularmente dou muito destaque dentro de uma empresa, que ele lidera projetos sob orientação do Black Belt, alguns Green Belts, onde eu trabalho, foram treinados por mim, eles simplesmente caminham sozinhos, apresentam os resultados apenas, um pessoal de altíssimo conhecimento, né? Então, o Green Belt é aquele que realmente faz os projetos, a maior parte dos projetos acontecer, até porque não é um projeto de muita complexidade, de atingir a fábrica toda, ou a empresa toda. Temos o Yellow Belt, ele participa nos projetos. Ele tem algum conhecimento, é claro, não tão aprofundado quanto o Green Belt. Para vocês terem uma ideia, o treinamento base de um Black Belt é 160 horas, o treinamento que eu fiz. Green Belt é 40 horas quando vê apenas a parte 6 Sigma. Quando se fala em Lean Six Sigma, daí normalmente vai para 80 horas. E o Yellow Belt é o treinamento de um dia, de 8 horas. E, finalmente, o White Belt, que é aquela grande massa dos colegas que dão suporte. Vejam que aqui está como forma de uma estrutura. E os white belts, eles dão suporte básico. Sem o white belt, pode ficar comprometida toda a estrutura que vem acima. Lembrem-se disso, correto? Tem espaço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, e o trabalho de todo mundo é igualmente importante. Importante também é tomar uma água, né? O André me conhece, eu adoro falar para mim é uma satisfação. Eu sou professor universitário na Unifacamp, Campo Limpo Paulista, então eu adoro falar, e quando é para ensinar alguma coisa, aí junto a fome com a vontade de comer. Então, o White Belt, meus caros, são os funcionários treinados para colaborar com a operação do dia a dia. Eles não tomam decisões. A ideia é que eles sejam os observadores. Eles vejam o que está acontecendo para poder passar para quem vai pegar aqueles dados e vai tomar decisões. A fase extremamente importante de qualquer projeto é a fase de medição. Como é que você vai saber para onde você vai se você não souber onde você está? E é aí que entra a importância dos white belts. Eles basicamente coletam dados. Então, quanto mais treinados, melhor a acuracidade dos seus dados.
E tem uma novidade aqui, do lado direito está escrito benchmark. Como é que eu fiz essa apresentação para vocês? Do lado esquerdo, aqui do PowerPoint, é o acadêmico, o que vemos na internet, de inúmeras consultorias, inúmeros profissionais, todos comprometidos com o resultado. E do lado direito, eu vou colocar as minhas considerações práticas, a minha vivência. Do lado esquerdo, a teoria, que é a visão da prática, e do lado direito, a prática com a teoria, que enxerga muito bem. A prática sem a teoria é cega, agora a prática com a teoria é visão garantida. Então, esse benchmarking quer dizer que eu não passei por essas questões aí dentro das empresas por onde eu estive, porém eu converso com outros colegas, são gerentes de melhoria contínua, supervisores, enfim, mantemos toda uma rede de contatos. A concentração do treinamento, basicamente, é a explicação do movimento que está sendo instalado na empresa. Tudo que é novo gera curiosidade. E a curiosidade, muitas vezes, gera um temor. O que está acontecendo? Eu ouvi dizer que isso aí é para demitir pessoas. É a primeira coisa que as pessoas te falam, pelo menos para mim, foi o que falaram quando eu cheguei na empresa atual. Portanto, o que acontece? White Belt, preenchimento de dados. Só para informação geral, na empresa que eu trabalho, eu pretendo esse ano fazer uma reciclagem com todos e dar um treinamento do White Belt. Quanto mais pessoas preparadas eu tenho do meu lado, melhor é o meu trabalho. E aí vamos seguindo. O Yellow Belt, ele já tem uma carga maior de treinamento que o White Belt, conforme falei. O White Belt, não lembro se eu falei, mas normalmente é 4 horas de treinamento. Se você procurar aí na internet, é comum as consultorias que dão treinamento, várias delas, prover treinamentos de White Belt gratuito. Procure aí que vocês vão ver muita gente boa na internet oferecendo treinamentos de White Belt. Eu não tenho esse treinamento ainda, mas tem vários aí que você vai encontrar. E aqui que se ensina basicamente o Yellow Belt? Ferramentas básicas, gráfico de Pareto, Chical, 5 porquês, 5W e 1H. E por que essas ferramentas? Para você atuar com essas ferramentas, você precisa de um flip chart, um canetão, ou de um caderno e uma caneta, ou pega, hoje todos usam o celular, vai colocando ali, você tem que saber como coletar esses dados e como trabalhar com eles. Portanto, essas são algumas ferramentas, existem várias outras, depende da empresa, depende da consultoria, mas essas são que eu os classifico como base, uma base sólida para a pessoa já resolver um problema na hora. E aí vem o meu benchmark. Todos os líderes de produção normalmente têm o curso de Yellow Belt. Na empresa que eu trabalho atualmente, temos o líder, gerente, líder, e monitores de áreas específicas, que são responsáveis por um segmento de máquinas. Portanto, essas pessoas também fica a recomendação para treinarem Yellow Belt, para elas tomarem decisões na hora. Está vendo scrap muito alto. O que eu posso fazer para estancar esse problema, pelo menos? A torneira surgiu um vazamento. O que eu faço? Não dá para chamar um hidráulico. O que eu vou fazer? Vou amarrar com fita qualquer coisa para estancar, para parar o vazamento de água, até chamar um profissional adequado para trocar essa torneira, fazer uma solda, qualquer coisa que seja. E o Yellow Belt, já a ideia é que ele reporte isso para o Green Belt, até porque pode vir a se transformar num belo do projeto. Esse aí é o Yellow Belt Benchmark. White e o Yellow é um benchmark que eu fiz com conhecidos. Agora sim já vem a praia do Reginaldo, né? A praia da prática. O Greenbelt é o primeiro nível que se estuda para fazer projetos, não de alta complexidade, mas projetos mais robustos, projetos aprofundados, onde vai fazer toda a investigação do DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Já vai definir onde ele vai trabalhar, vai fazer a medição, provavelmente com a ajuda dos seus Yellow e White Belts, coletar dados. Ele vai analisar esses dados junto com o seu Black Belt, como equipe multifuncional, vai prospectar melhorias, vai implementá-las e vai efetuar os controles. E o Green Belt normalmente é treinado aí pelo Black Belt ou Master Black Belt. Lembre-se da hierarquia. Um faixa preta ensina, um faixa marrom, faixa roxa, faixa azul, faixa verde, amarelo, vermelho, branco, que são as que eu passei. Né? Já um faixa amarela, um faixa verde, não ensina um faixa preta, porque não tem conhecimento. O conhecimento é estruturado.
Como que funciona lá na Autopeças, onde trabalhei por 16 anos? Todos os profissionais vão fazer parte da equipe direta do Black Belt. O Black Belt vai começar um projeto, ele elege uma equipe da engenharia, da qualidade, da produção, da logística. A logística é fundamental participar em todo o projeto, acreditem em mim, o pessoal do supply normalmente tem cadeira cativa nos projetos. E, logicamente, segurança do trabalho. Não esqueçam disso. Não é porque eu não falei primeiro que não é importante, é o básico de toda segurança do trabalho. Porque não adianta nós fazer um projeto que não tenha segurança do ser humano. E aí o Black Belt, se tiver Green Belts treinados, ótimo. Senão, tem que treinar esses Green Belts para auxiliar de uma maneira muito mais robusta. E os próprios Green Belts fazerem projetos decorrentes do projeto Black Belt. Então, lá na Autopeças, no mínimo, quais eram os requisitos? Supervisor de produção, engenheiro, analista, líder de produção. A participação no projeto, treinados Black Belt local. E vejam, meus caros, está aqui, ó, tempo parcial de dedicação. O Green Belt, sendo um analista, um engenheiro, um supervisor, não dá para ele ficar se dedicando 100%, tem as atividades dele. Pois muito bem, no segmento de latas, onde eu atuei por 2 anos e meio, a seleção interna, coloca-se a seleção lá, quem quer participar, e as pessoas se candidatam e têm que entregar projetos. No caso meu lá, eram treinados pelo Escritório Central no Rio de Janeiro, e a pessoa tinha que ter curso técnico. Curioso que nessa empresa que eu trabalhei, para você entrar lá para trabalhar, não sei como está hoje, que ela mudou de nome, era empresa inglesa, virou empresa americana, mas até onde estava lá, o mínimo era curso técnico. Para você trabalhar como operador de produção, tem que ter curso técnico. Supervisores, em diante, ter curso superior. Então, é um requisito, premissa básica da empresa. E tempo parcial de dedicação também, certo? Na embalagem para cosméticos, onde eu me encontro atualmente, é indicação dos gerentes e diretores. Vamos fazer uma nova turma de Green Belt. Então, reúne os gerentes, diretores e vão recomendando as pessoas. Atualmente, eu estou dando treinamento para 10 colegas e foi dessa maneira. É claro que os gerentes e diretores vão indicar pessoas que tenham capacidade de aprendizado e de entrega. Treinamento local pelo coordenador de processos Lean, esse que vos falo, eu sou o coordenador de processos Lean. Tempo parcial de dedicação e material da sorte nas consultas. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, sorte nas consultas, que é a minha consultoria, que também dá treinamento de Green Belt, mas isso é assunto para o futuro, correto? Mas eu utilizo o material da minha consultoria dentro da empresa que eu trabalho. Motivo, meu material é um material bem robusto, acreditado pelo Conselho Seis Sigma de certificação lá dos Estados Unidos. Então, eu uso o meu material, não uso o material da minha matriz, com consentimento da própria matriz. Chegamos ao Black Belt, o nível máximo aí, se pode falar, que operacionaliza projetos. Ele é o conhecedor máximo da metodologia dos projetos Seis Sigma. Ele coordena a execução dos projetos de alta complexidade, tomar decisões e dar coach para os Green Belts. É aquele que está ali no dia a dia, no tatame, por assim dizer. Ele faz treinamentos Green Belts e Yellow e White Belts, essa hierarquia, conforme eu já falei, de treinamento. Para vosso conhecimento, como que estava em Autopeças até 2012, que eu trabalhei lá? Seleção interna, candidatura, eu fui um candidato. Atuar relacionado à produção, eu era comprador na época, portanto, era totalmente direcionado com a produção, pois eu era comprador de commodities. Curso superior ou técnico, no meu caso, curso de administração. Inglês e espanhol fluentes, eu já tinha um ótimo conhecimento dos 2 idiomas. Por quê? Porque o treinamento era com instrutores, Master Black Belts, e vejam vocês, na matriz, no caso na Espanha. E, obviamente, que os meus instrutores, eles não falavam português. Eu podia me comunicar na língua nativa, espanhol, que é a que eu fiz, ou tínhamos tradutores de espanhol para inglês disponíveis. Eu tinha um colega da República Tcheca, da Turquia, e eles utilizavam os tradutores, né? Mas nada melhor que você falar o idioma do professor, fica muito mais claro. E dedicação 100% do tempo. É isso mesmo. Eu era comprador. Quando eu fui para ser Black Belt, eu me tornei Black Belt, saí do meu departamento, e eu tinha dedicação exclusiva, 100% do meu tempo destinado a projetos Seis Sigma e projetos Lean Manufacturing dentro da empresa, e muitas vezes apoio a outras áreas que seriam necessários. Em latas,
já era obrigatório para os supervisores de todas as áreas. Supervisor de RH? Sim. Supervisor de logística? Não precisa nem falar, né? Supervisor de qualidade, produção, ou seja, todos os supervisores tinham que ser treinados em Black Belt. E os treinamentos anuais, afinal de contas, entrou um supervisor, eu, por exemplo, quando entrei lá, entrei em abril. Reginaldo, você vai fazer treinamento em janeiro do ano que vem, mas eu já sou Black Belt. Pô, que legal, parabéns. Então você vai fazer novamente. O que é comum, gente, uma coisa interessante, quando você faz um treinamento dentro da empresa, aquela velha história, a empresa, ela puxa a sardinha para a brasa dela. Então, em autopeças, qual é o meu projeto? O projeto foi revestimento de tetos. Tinha que fazer DOE, análises, estudos de RR e outras coisas mais, e voltado para autopeças. Eram os exemplos que nós tínhamos, Toyota básica. Em latas, já puxava para a lata, o tamanho da lata, a espessura da lata, o consumo de verniz. É muito interessante isso. E o básico para a formação de Black Belt em latas, eles exigiam ter teste de hipóteses. Na autopeças tem que ter DOE, Design of Experiment, para você fechar um projeto teu em latas, teste de hipóteses. As aulas distribuídas entre as diferentes unidades, eu fiz aula, uma no Rio de Janeiro, outra em Pouso Alegre, outra em Viamão, lá no Rio Grande do Sul, e outra em Jacareí, onde eu trabalhava também, fui o recepcionador, host lá dos meus colegas. Interessante isso, até para você conhecer as outras unidades. E os instrutores também, master e dedicação parcial. Eu era supervisor de Lean Manufacturing, ou seja, eu tinha várias atribuições, não era somente projetos. E, atualmente, a embalagem para cosméticos. A empresa faz o recrutamento no mercado específico para esse cargo que eu tenho, coordenador de processos Lean. Foi exigido, dentre outras premissas, entre outros requisitos, a minha formação Black Belt. Eu apresentei meu certificado lá da Espanha, ou seja, uma formação prévia e dedicação parcial. Eu tenho atribuições com a área de qualidade, área de produção, área de engenharia, não fico full em projeto Seis Sigma. Mas já foi uma exigência para eu poder vir para a empresa atual, correto? Então, Black Belt está aí, autopeças, latas, embalagem para cosmético, e conversando com colegas de outras empresas de medicamento, puxa sempre a sardinha para a sua brasa. Bom, vamos fazer treinamentos em cima do que nós produzimos. Lógico, para quê? Para ter resultados o mais rápido possível. Não se esqueçam, tudo é investimento. Quando a empresa te dá um treinamento, ela está investindo e espera um retorno. Quando você investe R$100 na caderneta de poupança, você quer um retorno também. Só que se você não investir, não tem como você receber nada em troca. Isso é prático, acredito que isso aí seja claro para todos, independente do que estamos falando. Finalmente, o Master Black Belt, olha ele quebrando tijolos. Eu nunca fiz isso quando treinava. Você quebrou tijolo alguma vez, André, quando você treinava? Tijolo, não. Só Não, madeirinha. só madeirite. Eu, na minha época, estava em alta os filmes do Jean-Claude Van Damme, então, lógico, né, ia no cinema, aí ia na academia na semana seguinte, e, lógico, machucava a mão, machucava o joelho, né? E aí o sensei falava, você foi no cinema, né? Mas, enfim, esse aí ilustra bem, né? O faixa preta quebrando tijolos, ou seja, o Master Black Belt da empresa quebrando barreiras, não barreiras físicas, mas barreiras econômicas, barreiras de paradigma. Você chegar no local, fazer um projeto, meu cuidado sempre é chama todo mundo para a produção. Depois eu me entendo com o gerente industrial por que eu parei a produção, explicar o que eu vou fazer lá. Afinal de contas, em tese, é a casa da pessoa. Você não entra na casa de alguém, vai abrindo a geladeira, vai pegando qualquer coisa sem você ser convidado ou sem você ter uma autorização prévia. Então, essa é uma questão que eu sempre levo em conta. Na primeira entrevista com o André, eu frisei muito isso, né? Respeito às pessoas é que fazem a diferença. Mas, enfim, aí o nível máximo dentro do Seis Sigma, conhece mais a fundo ferramentas estatísticas, ele orienta Black Belt, orienta Green Belt, e é mais aquele, tem também uma parte política, vai conversar com a diretoria, se der algum problema, vai correr atrás de recursos junto com ao Champion, que nós vamos falar daqui a pouco. O Master Black Belt é o Sensei, aquele que já passou por todas as fases, que já passou por projetos bem-sucedidos, por projetos mal-sucedidos. Se você perguntar para mim, Reginaldo, todos os projetos foram bem-sucedidos? Não. Teve projeto que fracassou? Sim. Por quê? Olha, por N motivos.
Às vezes eu me equivoquei, às vezes os dados que eu recebi, a empresa cortou a produção daquele item no meio do projeto, existem N motivos. Tá? Claro que normalmente nós mostramos sempre os de sucesso para servir de benchmark. Ninguém vai fazer benchmark com algo que não seja sucesso. Mas sim, existem projetos que ficam pelo meio do caminho, consome às vezes algum recurso e você tem que parar, olha, estou gastando 10 mil de investimento, vou ter 100 mil. E aí você chega com o pessoal de finanças, olha, não é bem 100 mil, vai ter um investimento de 8, peraí, mas vou gastar 10 para ter, desculpa, vou gastar 10 para ter um retorno de 8, aí você paralisa o projeto. Isso acontece também e faz parte. Então vamos lá, como que é na Autopeças? Master Black Belt devidamente treinados, alocados na matriz da empresa lá na Espanha, na cidade de Burgos, capital de Castilla e León, uma cidade lindíssima. Eles faziam comigo coaching via call e visitas diversos planos em outros países. Então era comum me ligarem, olha, daqui a 2 semanas está indo o Master Black Belt aí para o Brasil, para você recepcioná-lo. Vai ficar 2 semanas com você. Pô, legal. Então, esse estão oferecendo café, né? Não tem como recusar, né? Lógico. E, então ele vinha da Espanha para que, ou seja, um investimento financeiro alto, uma viagem dessas não é coisa barata, né? Igual você pegar um ônibus do Tietê e ir para São José dos Campos, por exemplo. Em Latas, os Master Black Belts alocados no escritório central, lá no Rio de Janeiro, maior parte do tempo eles ficavam presentes nas diversas unidades, maior parte do tempo, uma boa parte, no Rio de Janeiro, fazendo toda a área administrativa e suporte remoto com agenda marcada, sempre falava a agenda antes. Gente, só uma pausa aqui entre latas e embalagem, apesar de não ser lata, é uma xícara, né? É um cafezinho Black Belt, bem pretinho aqui. Ah, nada como café, né? Fala a verdade. Não se esqueçam disso, hein? Quando vocês estiverem dando treinamento, providencie um cafezinho, uma bolachinha, pãozinho de queijo, um suquinho, uma coca para as pessoas, que elas vão ficar felizes. E ficar 4 horas te ouvindo também não é fácil, assim como não é fácil me ouvirem também. Então já fica aproveitando o gancho do cafezinho, hein? Sucesso garantido. E da embalagem para cosméticos, eu tenho uma gerente de melhoria contínua, que fica no escritório central na França. O papel, nesse momento, o que é que esse Master Black Belt faz? Analisa os projetos, eu analiso os projetos meus Green Belts e tenho que submeter à França para eles poderem emitir certificados para os meus Green Belts. Meus Green Belts, eles têm o meu certificado da Sotnas Consulting, que eu tenho essa premissa, fazem projeto teórico, né, aproveitando aqui, acredito que muitos de vocês conhecem, né, a famosa catapulta. Isso aqui é sensacional para dar treinamento. Gente, vocês não têm ideia de como isso facilita a teoria, para depois aplicar lá na prática. Mas nesse momento, o papel dessa Master Black Belt é isso, analisar projetos apenas, fazer follow-up. Em 8 anos que eu estou nessa empresa, não fizeram nenhuma retificação, nenhum projeto dos meus Green Belts que passaram por mim, eu enviei para eles. E o papel desempenhado aqui pelo coordenador de processos, que eu faço junto. Pego toda a diretriz da França e faço a distribuição aqui no Brasil. Mas, oficialmente, tem uma Master lá na França, perto da Espanha, em divisa com a Espanha. Temos finalmente, eu tenho um carinho muito grande pela Espanha, que eu estudei espanhol aqui. Quando fui treinar Black Belt lá, aprendi espanhol lá na prática mesmo, né? No dia a dia, convivendo com eles, indo jantar, almoçar com os espanhóis, formidável para aprender o vocabulário local. Mas o Champ é o responsável pela identificação dos projetos de acordo com as metas da empresa, identificação dos recursos e quais as dificuldades vão encontrar. Olha, temos um projeto aqui para ganhar 1 milhão. Joia, quanto vamos investir? 300 mil. O número 700 mil de lucro enche os olhos, mas sabe o que é? Nós não temos 300 mil para investir. Tá. Aí fica aquela cara de choro, mas passa para outro projeto. Esse é um consenso geral. Eu vi em autopeças, em latas e vejo na embalagem para cosméticos e também conversando com os colegas. Normalmente, os gerentes de departamento, eles conhecem a metodologia. Eles fazem algum treinamento de algumas horas lá na empresa francesa de embalagens. Nós temos até material que eu já repliquei para os meus gerentes e diretores, né, para ter alguma diretriz para saber o que eles vão autorizar. E eles querem que dê certo.
Eles querem. Fez o primeiro projeto com êxito, já vai cascata abaixo, águas abaixo. Lá na embalagem, eu estou na minha terceira turma de Greenbelt. Quando entrei na empresa, não tinha essa cultura, eu comecei a insistir. Eles faziam lá na França, nas fábricas da China, menos no Brasil. Até porque não tinha ninguém com essa visão para dar treinamento, que é o meu caso. Aí não é que eu não tenho essa visão, pelo contrário, não tinha ninguém, daí eu cheguei com a visão de dar treinamento. E hoje eu estou na minha terceira turma. E aí foi feita a primeira turma, deu êxito, opa, Reginaldo, agora sim está liberado recursos para você treinar mais pessoas. E algumas fontes, gente, olha aí, pô, mas fazer projeto, da onde que eu vou tirar o projeto? Da minha cabeça? Não. Fazer cópia, Ctrl+C, Ctrl+V também não, nesse caso não vai dar certo. Então você pega umas fontes aí, seu indicador de scrap, ou de spolage, como algumas empresas chamam, indicador de produtividade, absenteísmo, desvio de consumo de materiais, excesso de work in process, esse aí o André conhece bem, que é um homem de logística, né? É um prejuízo muito grande que tem aí nas empresas. E um que nós não falamos, o sponsor não está lá naquela pirâmide que nós vimos. Ele é o executivo da alta gestão que vai definir e promover as diretrizes para implementar isso tudo. Nós falamos lá do champion, gerente, diretor e tal, mas alguém vai ter que apertar o botão de verde, liberado, certo? Então, esse sujeito é o sponsor. Na Autopeças, uma diretoria na Espanha, um executivo com status de diretor, subordinado à presidência do grupo, ou seja, autoridade para budget, para aprovar despesas, projetos, viagens internacionais, inclusive poder da caneta. Opa, vai fazer sim, precisa de passagem aérea, está autorizado. Em Latas, executivo, cargo de gerente subordinado à diretoria. Detalhe, esse diretor, no caso, quando eu passei, era diretor Black Belt. Lembra que eu falei que todo supervisor tem que ser Black Belt? Gerentes, diretores, também. Então, é uma linguagem acessível, uma linguagem comum. E o gerente tinha alguns poderes limitados para aprovação de despesas, né? Já não é assim um budget, um cartão black, né? Ele precisava aprovação do diretor, mas até onde eu trabalhei lá, nunca houveram problemas para aprovação. E na embalagem para cosméticos? Tem uma diretoria também na matriz da França, chefiada por um executivo, porém respondendo a outra diretoria. E os recursos ficam a cargo das unidades. Aí o Reginaldo tem que correr atrás de recursos para treinamentos. Não tenho maiores dificuldades, não, que o diretor local, ele apoia, e muito, inclusive, eu convidei ele para fazer o prefácio do meu livro, estava faltando, e ele ficou muito lisonjeado, e sim, ele vai fazer o prefácio, porque ele sabe o que tem no livro de Lima no FEC. Né? E aí, caros seguidores do André, que fazem muito bem segui-lo, né? O André está sempre agregando aí. Eu deixo aberto aqui, André, perguntas, comentários, estou à sua inteira disposição. Novamente, um prazer enorme, né, em ter a sua companhia, né, mais uma vez agregando valor aí ao canal, ao meu conhecimento também, e espero que todos aí que tenham essa disponibilidade de tirar um tempinho, né, como até a gente tinha comentado antes, meia horinha acho que todo mundo tem, né, Reginaldo? Tem. Então, repassar esse recado, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que eu nem imaginava, manda no meu LinkedIn, pô, parabéns pelo seu trabalho, gostaríamos que tivesse cada vez mais pessoas desse perfil, né, e é muito satisfatório, né, pra gente que tem essa vocação, graças a Deus, de ensino, de poder reportar, né, do conhecimento, né, eu sinto um prazer enorme toda vez que eu entro na sala de aula e tem ali uma galerinha interessada, e aí a gente vai vendo, né, que ultimamente essa galera vai diminuindo cada dia mais, talvez migrando para os recursos digitais, né, mas como dentro da minha equipe, também dentro da empresa,
que eu tenho desde de profissionais já com experiência de 15, 20 anos, e jovens que saíram de projetos de menor aprendiz, projetos de estagiários, projetos de trainee, onde são mais jovens, estão cheios de vida, cheios de energia, dispostos a aprender muito. Então é sempre um prazer. E aí mais um vídeo que a gente vai disponibilizar no nosso canal, agradecendo mais uma vez a disponibilidade do Reginaldo em ajudar a gente nesse projeto que já está mais de um ano aí colhendo frutos, né? E sempre com muitas entrevistas boas, muita coisa bacana aí para agregar valor para todo mundo aí que tem interesse em entrar e assistir no canal. Mais uma vez, muito obrigado, Reginaldo, pelo apoio, pela parceria, e já remetendo novos convites, né, para falar de diversas outras ferramentas, né, voltadas à melhoria contínua, tudo que a gente tem um prazer em trabalhar, em evoluir, e com a nossa experiência a gente sabe que traz muito resultado, né, Reginaldo? Com certeza. Quando você compartilha conhecimento, eu sempre, às vezes eu entro em sala de aula e falo, gente, eu estou recebendo aqui, quando eu vou fazer cursos meus, né, aos sábados aí nas empresas, às vezes até em lugar longe, precisava me deslocar de avião, chego, olha, aqui quem mais vai aprender sou eu, então, ao invés de receber, eu deveria pagar vocês. Opa, beleza, opa, mas não vou fazer isso, não. Porque quando você divide conhecimento, você não divide nada. Você multiplica, você aprendeu alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, e conhecimento é algo que você espalha e ele volta, ou no mínimo, se você fala 2 horas para alguém, você não perde um segundo da sua memória daquilo que você está passando. Eu concordo plenamente. Conhecimento é algo que se divide, não. Se multiplica, sim, com certeza. Excelente. Mais uma vez, muito obrigado e um excelente vídeo. E, como o Reginaldo bem abriu, um bom dia a todos, ou boa noite, ou boa tarde. Exato. Abraço, André. Abraço a todo mundo que assistiu o vídeo. Tchau. Tchau.